Vamos lá, pessoal, vamos resolver essa questãozinha de linguagens de literatura do Enem, beleza? Vamos entender a lógica dessa questão. Vamos lá, começar. Fala assim, inscrito na estética romântica, a literatura, da literatura brasileira, o conto descortina aspectos da realidade nacional. Cara, vamos primeiramente descriptografar esse enunciado aqui. Vamos lá. Como assim, inscrito na estética romântica? Por que tá falando inscrito na estética romântica? Ele tá falando o que é estética? Estética é a forma, beleza? É basicamente um padrão de forma, de beleza. No caso aqui a gente tá falando de um tipo de texto literário, beleza? Um tipo de movimento literário. No caso aqui a gente tá falando do movimento do romantismo, beleza? Porque romântica tem a ver com romantismo, tranquilo? Tá. E ele fala que essa estética aí, ela descortina nesse conto, ele vai descortinar, né, aspectos da realidade nacional do século XIX, é 1800, beleza? O que é descortina? Cara, você vai imaginar uma cortina faz o que? Ela tampa, né? Não, sim, uma cortina mascara, beleza? Uma cortina tampa. E o que é descortina? Descortina é desmascarar, beleza? É revelar. Então, esse conto, ele vai revelar aspectos da realidade nacional, beleza? Tá, entendi. Agora vamos pro texto, né? O texto é o mais complexo, beleza? Tá, vamos lá. Aí eu já peguei um título aqui meio pesado, né? A escrava, beleza? O título assim, beleza? Vamos começar. Admira-me, o que admira-me? Ela tá falando se admirar em si, beleza? Ela bem se admirar, beleza? Tá, admira-me. Disse uma senhora de sentimentos sinceramente abolicionistas. Então, essa mulher falou, admira-me. Quem falou isso? A mulher, né? Mas só que essa senhora aí, ela tem sentimentos abolicionistas. O que é sentimentos abolicionistas? É sentimentos que pregam, beleza? O fim da abolição da escravidão, que é o fim da escravidão, beleza? Presta atenção aqui no contexto do século XIX. Faz-me até pasmar como se possa sentir. Como assim? Faz-me até como se possa pasmar. Pasmar vem de espanto, beleza? O cara vai lá e tem um espanto. Então faz-me até pasmar como se possa sentir e expressar sentimentos provocados no presente século, no caso, no século XIX. No século XIX, cara, que falou o que eu falei. Então o que ela tá falando aqui? Ela tá falando, cara, é estranho, porque ela tá criticando os sentimentos abolicionistas. Ela fala, cara, porque tem pessoas aí que ainda tem. Eu me sinto até espantada de expressar sentimentos escravocados nesse século. É isso que ela tá falando, beleza? Tá. Aí fala assim, a moral religiosa, a moral cívica. O que é a moral cívica? A moral do cidadão, beleza? Cívica tem a ver com cidadão, essas coisas, beleza? Tá. A moral religiosa, sim. E a moral cívica, assim se erguem, beleza? O que é erguer? Fica na postura, beleza? Beleza, tá. E falam bem alto, esmagando a hidra, que envenenam a família no mais grande, sagrado do santuário seu e desmoraliza e avilta a nação inteira, beleza? Então o que ela tá falando aqui, cara, tá falando que a moral religiosa e a moral cívica, o certo era essa moral cívica combater a escravidão, mas na verdade ela não faz isso, né? Na verdade ela não faz isso. Ela se ergue ao quê? Ela se ergue a basicamente apoiar, basicamente, tipo, não fazer nada, negligenciar o ato de que da escravidão que tá acontecendo no século, beleza? E ela faz uma coisa muito importante, que ela fala assim, cara, ela fala bem alto, esmagando a hidra que envenena a família no mais sagrado santuário. Ela tá falando, cara, esse negócio de hidra, pessoal, tá se referindo ao quê? Esse hidra envenena a família, tá falando da escravidão, ela tá tratando a escravidão como se fosse uma hidra que envenena a família, né? Beleza, pessoal? Então, é isso que ela tá falando, beleza? Vamos lá. Levantai os olhos ao Golgota ou percorrei-os em torno da sociedade, dizem, beleza? Vamos lá, pro parágrafo 2. Para que se dê o sacrifício, o homem Deus, que ali exalou o seu derradeiro alento, né? Então o cara tá falando, cara, porque Deus, né, ele se sacrificou para basicamente, simplesmente as pessoas ali praticarem atos como, por exemplo, a escravidão, que é um ato ruim. Então é isso, essa senhora, ela tá criticando a escravidão muito absurdamente, beleza? Então até citou Deus aqui, né? Então não é verdade que seu sangue era o resgate do homem, tá vendo? Ela tá falando, então, tipo, beleza, ele resgatou os homens, né? Deus deu a vida ali pros homens, só que os homens continuam praticando os atos como, por exemplo, a escravidão, tá? Então uma mentira abominável ter esse sangue comprado a liberdade, tá vendo? Ela tá falando, então, tipo, beleza, ele foi lá, sacrificou para dar liberdade pros homens, só que os próprios homens fazem os outros homens, ou pessoas ali, ficarem escravizadas, que é um ato de prender, você tá prendendo, você tá forçando alguém a trabalhar assim com o seu consentimento dela, tá? Aí fala assim, depois olhar a sociedade. Olhar a sociedade, tá? Vai olhar pra sociedade agora. Não vedes e abrute e corre constantemente. Beleza? Tá? Não sentis a desmoralização que enerva, o cancro que destrói. E agora que vem. Ele fala assim, não sentis a desmoralização que enerva, o cancro que a destrói. O que é o cancro? O cancro é a escravidão. O cancro vem de câncer. Beleza? O cancro vem de câncer. E tá tratando a escravidão como se fosse um câncer.